Olá, povo querido, graça e paz a todos, amados irmãos. Eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus, quero te mostrar aqui à luz da Escritura que tem decisões que parecem certas, mas que na verdade é equivocada. Tem atitude que em alguns momentos algumas pessoas tomam achando que está certo, sem imaginar a consequência que vai vir depois. Por isso chamo sua atenção a esta mensagem. Porque tem caminho que aos nossos olhos parece reto, mas na verdade são tortuosos aos olhos do Todo-Poderoso. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, o livro do Gênesis, Gênesis 19:9. Redobre sua atenção nesta mensagem, vai valer a pena. Aliás, eu sei que Deus vai falar com alguém que está me ouvindo agora. Como eu falei, Gênesis 19:9 diz assim: Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro e veio morar entre nós. Pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para roubar a porta. Queridos irmãos, a palavra de Deus aqui se refere ou está mencionando sobre Ló, sobrinho de Abraão. Porque quando ambos saíram do Egito, no mesmo livro do Gênesis, capítulo 13, lá atrás do livro de Gênesis, do capítulo 13, versículo 1 até versículo 13, a Bíblia nos mostra que eles subiram armando suas tendas. E chegou um momento que Ló já estava muito rico, os pastores dele estavam brigando com os pastores de Abraão, seu tio. Então Abraão chegou para ele e disse: a gente não pode mais continuar junto. Se tu seguires para a direita, vou para a esquerda. Se tu fores para a esquerda, vou para a direita. Ló olhou rápido para a campina do Jordão, viu que estava bem regada, florida, bonita, e aquilo o atraiu. Chamou a atenção de Ló. Mal sabia Ló que essa campina bonita, bem regada, florida, estava lhe levando para dentro de Sodoma, conhecida como a cidade do pecado. Um povo sujo, espiritualmente falando, um povo nojento, que nem Deus estava suportando mais. Mas por conta da beleza da campina, atraiu ou chamou a atenção de Ló. Ló desceu armando suas tendas, foi parar lá em Sodoma, no lugar errado. Cidade errada, no meio de um povo errado. Agora Sodoma vai ser destruída, e acredite você, tudo que Ló conseguiu a vida inteira vai ser destruído dentro de Sodoma agora. A última coisa que vai sobrar aqui é a vida de Ló e da sua família. Tudo que a vida inteira ele construiu vai ser destruída. E porque tudo que Ló construiu está sendo destruído agora lá em Sodoma? Porque ele não vai conseguir levar tudo que ele trouxe. Vai ser destruído por conta de uma decisão errada que Ló tomou lá atrás. Quando Abraão deu escolha ele: se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Em Gênesis 13. Gênesis capítulo 13, do versículo 1 ao 13, você pode ler que você vai encontrar onde Abraão deu poder de escolha para Ló. E Ló, como falei, ele viu a campina florida, falou: eu vou para cá, a campina está bem regada, está florida, está bonita. Atraiu, chamou a atenção. Tem coisas que parecem bom, mas é ruim aos olhos de Deus. Tem coisa que parece certo aos nossos olhos, mas está errado aos olhos de Deus. Tem caminho que aos nossos olhos parece reto, mas aos olhos de Deus são tortuosos. Eu estou alertando alguém que me ouve agora. Cuidado com as decisões que você está tomando. Cuidado com as coisas que estão chamando a tua atenção. Cuidado com as coisas que estão te atraindo. Cuidado com as coisas que estão te puxando. Parece bom, mas não é de Deus. Parece atraente, mas Deus não está por detrás. Cuidado você que está agradando a você mesmo. Cuidado você que está alimentando o seu ego. Cuidado você que está agradando as pessoas, fazendo aquilo que as pessoas querem. Elas estão te aplaudindo. Elas estão alimentando o teu ego, enchendo a sua bola. Cuidado, quanto mais alto, maior é a queda. Ló passou a vida inteira para construir tudo o que ele construiu, mas tudo vai ser destruído dentro de Sodoma. O que vai sobrar aqui é a vida de Ló e a sua família. Tudo que ele construiu vai ser destruído lá dentro, porque ele não vai poder levar nada consigo. Ló foi parar no meio de um povo errado, entendeu isso? No meio de um povo errado. Cuidado você que está deixando se levar pelos outros. Cuidado você que está no meio de coisa errada. Cuidado você que está aceitando coisa errada, está no meio de coisa errada, com pessoas erradas, achando que você está certo, que você está certa, enquanto espiritualmente muitas pessoas estão cegos e não estão percebendo.
Está no meio de coisa errada, deixando-se levar com coisa errada, envolvido com coisa errada, alimentando o seu ego, agradando os outros para fazer a sua vontade ou para fazer a vontade de um alguém. Do que adianta fazer a vontade dos outros, mas não fazer a vontade de Deus? Do que adianta agradar os outros e entristecer ao Todo-Poderoso? Cuidado com escolha, cuidado com o poder de decisão. Repito, tem coisa que parece certa aos nossos olhos. Tem muitas pessoas me ouvindo agora que está fazendo coisa errada achando que está certo. A pessoa que está vivendo, por exemplo, na vaidade, coisas que você sabe que a palavra de Deus não concorda, só que alguns estão fazendo para agradar os outros. Do que adianta agradar os outros e lá na frente você se arrebentar, colocar tudo a perder? Mentira, por exemplo. Do que adianta mentir e lá na frente lascar o bico, perder tudo para agradar os outros, para alimentar o seu ego? Do que adianta viver na dureza de coração, ser um homem mal temperado, uma mulher mal temperada, sabendo que vai se arrebentar tudo lá na frente? Do que adianta andar na companhia de pessoa errada, como Ló estava aqui na companhia do povo lá de Sodoma, um lugar nojento, um povo espiritualmente falando sujo, que nem Deus suportava mais. Tanto não suportava que Sodoma foi destruído. Do que adianta deixar de lado a palavra de Deus para andar na companhia de pessoas que não vivem a mesma fé que você, fazer a vontade dos outros, agradar os outros? Ló estava no meio de um povo errado. E é o que eles disseram para Ló. Só ele, estrangeiro, veio morar entre nós. Como dissesse, Ló, não foi nós que te chamamos, foi tu que veio. Tu veio porque tu quis. Tu veio porque tu não presta, tu sabe quem somos, o que é a cidade, você veio porque você quis. Eles não chamam Ló para ir. Ló que cresceu os olhos e foi por conta da campina que era bem regada. Mal sabia Ló que tudo ia ser destruído depois. Cuidado, deixar-se levar pelos outros. Cuidado, deixar-se atraído pela beleza. Cuidado, deixar ser atraído por aquilo que está chamando a tua atenção, por aquilo que te agrada, que está enchendo os teus olhos. Pode ser um laço, uma arapuca, uma armadilha. Muitas vezes pode ser um caminho sem volta na vida de algumas pessoas que estão me ouvindo agora. Só ele é estrangeiro, vem morar entre nós, pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que o que faremos com eles. Ou seja, os anjos que Deus enviou ali para destruir Sodoma estavam dentro da casa de Ló. E os homens de Sodoma disseram para Ló, vamos fazer com você, Ló, pior do que o que vamos fazer com ele. O que o povo de Sodoma queria fazer com os anjos que estavam dentro da casa de Ló? Queria abusá-la sexualmente dos anjos. Se você for na mesma mensagem que um pouco antes, a Bíblia vai falar sobre isso. No início do capítulo 19 de Gênesis, a Bíblia vai mostrar que o povo de Sodoma queria abusar sexualmente dos dois anjos enviados de Deus que estava dentro da casa de Ló. E o povo de Sodoma disse para Ló assim, vamos fazer com você, Ló, pior do que o que vamos fazer com eles. Vê o quanto é ruim uma decisão errada que você toma. O lugar que Ló estava, o povo com que ele estava envolvido, as pessoas para quem Ló tem abrido a porta da sua vida, do seu coração, da sua casa, porque Ló estava morando nessa cidade suja, no meio de um povo errado. Quer dizer que ele estava no lugar errado, com o povo errado e na hora errada. Não era para Ló estar ali. Mas ele deixou-se levar pela campina bem regada. Parecia correto o que ele tinha feito lá atrás. Só que a decisão que ele tomou lá atrás levou ele a perder tudo lá na frente. Uma decisão errada, você pode colocar tudo a perder. Então tome cuidado em alimentar o seu ego, em agradar os outros, ou deixar-se levar por algo que está te atraindo, que está chamando sua atenção, para você não colocar tudo a perder lá na frente e você não entender nada. As decisões que você está tomando hoje, elas vão refletir na sua vida amanhã. O que te aconteceu hoje é reflexo do que você foi ontem. O que vai te acontecer na segunda-feira é reflexo do que amanhã você vai ser. Então tome cuidado com as decisões. Porque tem decisões que parecem certas, mas erradas. Tem caminho que parece correto, mas é tortuoso. Tem coisa que a gente faz que parece certa a nossos olhos, mas que está errada aos olhos do Todo-Poderoso. Então cuidado com as decisões. Como foi o caso de Ló. A decisão errada que ele tomou lá atrás levou ele a perder tudo lá na frente. Se você não quer tropeçar lá na frente, faça as coisas certas hoje. Porque quem faz as coisas certas hoje, amanhã Deus o torna um homem ou uma mulher, ambos vitoriosos. Mas quem toma decisões erradas hoje, pode colocar tudo a perder amanhã. Você entendeu isso? Cuidado com as decisões que você toma. As pessoas com quem você anda, os lugares que você frequenta, em alimentar o seu ego, em agradar os outros, deixar-se levar por aquilo que atrai a sua atenção, que foi o que aconteceu com Ló. Ele perdeu tudo lá na frente,
por conta da decisão errada que tomou lá atrás. Cuidado com as decisões. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima no nome de Jesus.